Loki é finalmente libertado depois de longos 6 anos de prisão numa cena que carrega uma presença e uma aura compatível com seu tamanho colossal. Luffy toma a decisão mais inconsequente da sua vida e liberta o príncipe amaldiçoado de Elbaf. Agora, o destino do reino de Elbaf está nas mãos do gigante mais poderoso do mundo. O homem está prestes a dar um fim na carreira do Luffy, e quando eu falo em carreira, você sabe muito bem do que eu tô falando. O carnaval tá chegando e eu sei que quem assiste esse canal não tá pulando carnaval nenhum, essa é a verdade. Então, pra você que vai ficar em casa, que tal fazer algo de útil da sua vida? Parece uma boa ideia, não é verdade? E a Alura tem tudo o que você precisa para se tornar um profissional completo na área de programação e nas mais diversas áreas de tecnologia, como marketing digital, edição de vídeo, idiomas como inglês e espanhol, que são fundamentais na sua vida, e muito mais, tudo isso do básico até o avançado e com apenas uma única matrícula. Então você que está começando na sua carreira ou você que precisa melhorar ainda mais o seu portfólio, a Alura, a maior escola online de tecnologia do país, foi feita para você. Somente através do link aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado, você ganha um cupom de 15% de desconto na hora da sua matrícula. A carreira do Luffy está prestes a acabar, mas a sua está prestes a começar. Então você tem a chance de começar o ano virando a chave na sua carreira e soltar o monstro da tecnologia que existe em você. Mas voltando, vamos então entender como Loki foi libertado, o que podemos esperar agora que ele foi solto e como será a sua batalha contra Luffy. Tudo isso e muito mais nesse review completaço do capítulo 1141 de One Piece. Não antes de você deixar o seu like logo no começo do vídeo e entrar pro meu bando, se inscrevendo no canal com o sininho ativado para ser amaldiçoado com as verdades que serão ditas nesse e nos próximos vídeos. Vamos lá! O capítulo começa com Nami voltando para a festa naquele barco viking voador junto de Road e dos outros dois gigantes que haviam sido feridos pelos cavaleiros sagrados lá no castelo. Podemos ver a Nami reclamando por não ter encontrado nenhuma joia ou pedra preciosa para que a viagem tenha valido a pena. Mas o detalhe é que não podemos ver Luffy nem Zoro presentes, sugerindo que eles já se despediram do velho Scopper Gaban e partiram para libertar Loki no submundo. E sobre o Gaban, no capítulo passado foi sugerido que o velho não vai mais ter qualquer participação nesse arco, a não ser como um mero espectador, pelo menos até que toda essa confusão que está prestes a acontecer finalmente seja resolvida. Porém, nos foi revelado também que os Cavaleiros Sagrados têm como plano sequestrar as crianças de Elbaf, provavelmente para transformá-las em soldados gigantes da marinha, assim como o governo vem fazendo há vários anos. E como sabemos, Scopper Gaban tem um filho gigante chamado Colon, então caso o garoto Colon seja sequestrado pelos Cavaleiros Sagrados, ainda existe uma chance de Scopper Gaban mudar de planos e decidir interferir no arco para salvar o seu filho e, quem sabe, as outras crianças que forem sequestradas também. Pulamos então para o grupo da Árvore do Tesouro Adão, onde vemos Franky conversando com a gigante Ripley sobre a geografia do país de Elbaf. Ripley conta que cada grande galho dessa árvore tem a sua própria e longa história, mas que um desses galhos precisou ser arrancado fora depois de ser atingido por um raio e ameaçar incendiar todo o país. Então ela revela que a grande fraqueza de Elbaf são raios e chamas. Você disse raios? Galera, naturalmente quando raios acertam uma árvore, eles causam chamas, então uma coisa acaba levando a outra, por isso que as duas coisas são a fraqueza de Elbaf. Além disso, a gente precisa lembrar também que além de raios causados de forma natural, existe também o nosso amigo Loki com o seu martelo Mjolnir, né? Não é exatamente com esse nome, mas representa o martelo Mjolnir, que provavelmente tem a habilidade de causar raios também. Então, de certa forma, a grande fraqueza de Elbaf acaba sendo o próprio Loki e suas habilidades. E ainda vale lembrar também que, além de raios, Loki, em sua mitologia, também é capaz de produzir chamas. Então, além de poder queimar o país com seus trovões e raios, pode ser que ele também possa fazer isso com alguma habilidade diretamente ligada ao fogo. Mas é claro que essa é apenas a visão mais conservadora da coisa toda, porque não é de hoje que a gente vem falando que o verdadeiro deus do trovão, Enel, ainda deve aparecer durante o arco de Elbaf. Então será que essa será uma pequena dica do Oda para o futuro de Elbaf, o futuro do arco de Elbaf?
De volta ao local da festa, vemos uma cena mais casual da Nami chegando e vendo o Sop aproveitando o seu sonho de estar na Terra dos Gigantes. Vemos inclusive o Sop interagindo com o gigante ancião Jaru, que muitos acreditam ter sido um traidor de Elbaf, e por isso ele tem a espada do antigo rei cravada na sua cabeça, porque eles inevitavelmente teriam entrado em um confronto. Então, com essa cena do Sop e do Jaru, eu me pergunto, será que estamos vendo dois mentirosos conversando entre si e mais um terceiro falando sobre esses dois? De qualquer forma, vemos Sanji sentindo falta da gigante Jerid, o que sugere que ele possa meter o pé da festa e se juntar à iminente batalha contra Loki, já que ela se encontra no local. Então é provável que vejamos uma cena do Sanji salvando a gigante donzela em perigo. Agora, uma coisa que isso me lembra é como o Oda às vezes tenta colocar o trio monstro, seja do bando do Luffy, seja do bando do Roger, no mesmo patamar de importância, de destaque e até de força, mas é complicado acreditar nisso quando temos no mesmo capítulo apenas o Luffy e o Zoro juntos enfrentando o Gaban, no caso capítulo passado, ou apenas o Luffy e o Zoro no topo de Onigashima enfrentando dois imperadores. Que porra de asa do rei dos piratas é essa, meu amigo? Tá parecendo mais a nadadeira do Nemo, que uma é maior que a outra. Bom, descobrimos então onde a gigante Jerid estava antes de ir até o local da prisão do Loki. Ela estava então interrogando Road para descobrir o que ele estava escondendo e o que ele estava aprontando. E depois de dar um cacete nele, ela descobre a verdade e reúne os novos piratas gigantes para tentar impedir que Luffy liberte Loki de sua prisão. Essa foi uma parte que eu gostei muito porque deu um ar de urgência para a cena, com os gigantes pedindo pelo amor de Deus pro Luffy não confiar e não libertar o Loki, algo que eles já tinham contado para o Luffy, mas o tapado, né, simplesmente entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Era essa urgência dos gigantes que eu tava sentindo falta, mas infelizmente quando eles chegam já era tarde demais. Vemos então Luffy e Zoro com a chave chegando até Loki e decidindo libertar ele ou não. Luffy percebe como Loki está muito mais ferido do que quando eles se encontraram da primeira vez, mas que ele continua respirando, ou seja, que o homem continua vivo. Luffy também percebe um monte de animal desacordado ao redor, então algo havia acontecido. E galera, em toda essa parte eu adorei como o Zoro cumpriu o seu papel como o adulto do bando e em todo momento hesitando na decisão de libertar o Loki. Era isso que eu senti falta quando o trio Luffy, Zoro e Nami decidiram ir até o castelo em busca da chave e o Zoro pareceu não hesitar em momento nenhum, sabe? Mesmo ele sendo justamente o cara que freia o Luffy para que ele não faça cagada, mas esse capítulo o Zoro foi perfeito no papel dele. Assim que o Zoro vê o Loki daquele jeito, ele já diz que só pelo fato do Loki estar daquele jeito, o cenário já é completamente diferente e que eles não devem libertar o Loki ainda. Logo depois, o Zoro diz que não conversou com o Loki pessoalmente ainda, que eles não devem ignorar a má reputação do Loki, que o bicho é do tamanho do Wars e que se ele for solto, as coisas podem acabar não terminando bem. Nessa hora, tem até uma cena engraçada do Zoro chegando perto do Loki e dando um chutão na barriga dele para fazer o bicho acordar e ver se ele fala alguma coisa, né? O Loki, ele até acorda, dá um grito, mas perde a consciência novamente. E nisso eu vi gente, galera, chamando o Zoro de cruel e sangue frio demais por ter feito isso, dado esse chutinho de nada, mas porra, quem fala isso só pode ser tão inocente quanto o Luffy, achando que o Loki é só uma vítima da sociedade. Nossa, mas cadê os direitos do Loki como um ser humano e um gigante? Mas enfim, o Zoro então conclui que pelo estado do Loki eles podem soltá-lo, mas ainda vão manter uma das correntes presa em uma de suas pernas. Cara, pra mim, o Zoro foi perfeito nesse capítulo. Ele considerou a escolha do Luffy como seu capitão em soltar o Loki, mas avaliou a situação e mediu as consequências até onde pôde. O cara já tá quase morto, então vamos soltar a maior parte das correntes, mas vamos manter uma presa só por precaução. Nisso, vemos então os novos piratas gigantes caindo do céu naquele barquinho minúsculo para eles, né? E finalmente temos o reencontro do Chapéu de Palha com Hyru-Jin, um dos membros da grande frota dos Chapéus de Palha. Mas apesar dos esforços, já era tarde demais. Loki já havia sido solto e se ergue de pé diante de Luffy numa das páginas mais impactantes do arco de Elbaf. E agora a pergunta que fica é: o que será que vai acontecer? Bom, antes de teorizar sobre isso, eu só queria dizer que a decisão do Luffy de libertar o Loki foi a provável maior inconsequência que ele já fez na história de One Piece. Muito
maior do que ter soltado um monte de criminoso em Impel Down, porque pelo menos em Impel Down ele tinha a intenção de libertar o irmão bandido dele. Agora aqui não, aqui foi por mero entretenimento mesmo. Então agora que o Loki foi parcialmente solto, eu espero que ele já comece amassando todo o bando do Hairudin e coloque fogo no país de Elbaf inteiro pro Luffy perceber a merda que ele fez. Claro, existe a chance do Loki terminar como aliado do Luffy e eu reconheço essa possibilidade. Só pelo fato do Loki ser comparado ao Wars nesse capítulo, isso já acende uma fagulha de esperança neles se tornarem aliados, já que a raça do Ors e os D são aliados históricos. Basta a gente lembrar do Ors Jr. fazendo amizade com o Ace. Somado a isso também pela possibilidade do Loki não ter sido o responsável pela morte do próprio pai, e isso até foi reforçado no capítulo passado, quando foi perguntado ao Shamrock se ele foi até Elbaf visitar o túmulo do Rei Harold, ou seja, foi sugerida uma nuance como se o Shamrock estivesse indo visitar o túmulo do homem que ele matou. Fora isso, tem também o mural de Elbaf que reforça essa ideia, e como eu já falei antes, eu aceito a possibilidade do Loki não ter chegado ao ponto de matar o próprio pai, mas eu duvido que ele não tenha tocado terror no país antes dele ser preso. Mas antes de qualquer possibilidade deles se tornarem aliados, eu quero ver o Loki atropelando o país inteiro pro Luffy ver a merda que ele fez e sofrer alguma consequência pelos seus atos. Eu me recuso a ver o Loki já virando amiguinho do Luffy logo de cara. É certo que eles vão se enfrentar pra valer agora, antes deles terminarem como aliados. Mas no fim eu reconheço que a destruição que Loki pretende trazer ao mundo acabará se alinhando com o novo amanhecer que o próprio Luffy irá trazer para esse mundo também. Então, de maneira torta, os dois devem acabar se tornando aliados no final. Mas, enquanto isso não acontece, o que a gente pode esperar de Loki nesse momento? Primeiro, vale notar como a primeira coisa que Loki fez ao se levantar foi segurar o seu martelo, e uma das propriedades do martelo Mjolnir é a capacidade de reviver criaturas que estejam à beira da morte. Nesse caso, é provável que o próprio Loki use essa habilidade no seu próprio corpo para se curar completamente. Depois disso, aí sim talvez vejamos Loki ser capaz de arrancar a corrente presa no seu pé com as suas próprias forças, mesmo ela sendo feita de Kairoseki, e começando a tocar o terror no país de Elbaf. Eu quero ver amanhã o Loki destruindo o país e revelando os níveis inferiores do país de Elbaf. Afinal, se o mundo foi submerso, isso quer dizer que talvez possa existir sim algo mais abaixo no território do país de Elbaf. Agora, uma coisa que eu me pego pensando é como Oda vai seguir com a história daqui pra frente. Primeiro porque o arco de Elbaf é o típico arco de reino onde as coisas demoram a acontecer, e o arco costuma ter no mínimo uns 50 a 100 capítulos. Então, considerando que o Loki acabou de ser solto, eu duvido que essa já seja a batalha final pelo país de Elbaf, mas seja apenas o famoso primeiro round. E nesse caso, como a intenção do Oda no momento vai ser hypar o Loki, é capaz dele conseguir uma vitória esmagadora em cima do Luffy e Zoro juntos, assim como o Kaido fez com o Luffy no começo do arco, com ambos terminando derrotados no chão, ou no mínimo que eles terminem numa espécie de empate técnico, onde o Loki ainda se mostre parcialmente superior. E depois disso, aí sim começa toda a maratona para que o Luffy chegue novamente até o local que se encontra o vilão principal e ele tenha finalmente a sua revanche contra o vilão final do arco. Eu pessoalmente duvido que essa já seja a batalha final contra Loki, porque isso resultaria num arco extremamente curto para os padrões do Oda, principalmente se tratando de um clássico arco de reino. Então, ou o Loki vai permanecer como o vilão final do arco por mais algum tempo antes de se tornar um aliado do Luffy, ou o Oda vai fazer com que outro personagem assuma o papel como o vilão final desse arco. Claro, tem também os Cavaleiros Sagrados em Elbaf, mas sinceramente eles não passam nem um pouco a impressão de serem um desafio para o Luffy ou para o Loki, principalmente agora que o Shamrock foi embora. A impressão que passa é que esses Cavaleiros Sagrados que permanecem em Elbaf poderiam ser varridos do mapa sem dificuldade nenhuma, então é capaz deles continuarem sendo um problema secundário a ser resolvido nesse arco, como normalmente é o papel da Marinha e do governo nesses arcos, permanecer como uma espécie de
side quest no meio de toda essa confusão. Então, resumindo o que eu acredito que possa acontecer daqui pra frente. Loki consegue se regenerar dos seus ferimentos, consegue se libertar da última corrente, atropela os novos piratas gigantes, quiçá atropela Luffy e Zoro juntos e começa a tocar o terror no país de Elbaf. Nisso então começa a corrida contra o tempo para que Luffy chegue até Loki e derrote o gigante de uma vez por todas. E em paralelo a isso, os Cavaleiros Sagrados seguem com um plot de sequestrar as crianças, o que pode culminar na descoberta de que Loki não foi o responsável pela morte do Rei Herald, mas sim o próprio governo, o que pode resultar finalmente na aliança entre Luffy e Loki no final do arco. Tudo parece caminhar mais ou menos por esse rumo, mas se o arco de Elbaf for um arco extremamente longo, com seus mais de 50 capítulos, aí, meu amigo, é que tem espaço de sobra para trazer o Enel, trazer o Uruge, trazer a Big Mom e fazer uma salada de fruta enorme ainda nesse arco. Agora, uma coisa que eu não queria deixar de comentar é sobre como no primeiro capítulo em que Loki foi apresentado, eu vi um monte de gente emocionada, como se o Loki já fosse a melhor coisa que aconteceu nesse mangá, o melhor personagem, o melhor vilão, quando na verdade eu disse que ele não passava de uma mera cópia barata do Kaido, tanto pela semelhança física, quanto pelo o exato mesmo discurso de querer destruir o mundo. Então se a gente já viu isso com o Kaido, pra que você tá hypando o Loki, meu amigo? E o engraçado é que essa comparação passou a fazer ainda mais sentido depois do Oda sugerir a possibilidade do Loki e do Kaido serem ambos filhos do Rei Herald e consequentemente irmãos de sangue. Basta ver a semelhança inegável do Rei Herald com o Kaido, principalmente pelos chifres e pela barbicha idêntica. Então isso ajudaria a justificar por que o Loki parece ser uma cópia do Kaido, porque eles seriam na verdade irmãos. Inclusive, uma das técnicas do Kaido se chama Conquistador dos Três Mundos Ragnarok, que se assemelha exatamente aos Três Mundos e ao Ragnarok mencionados no arco de Elbaf. Então esse arco de Elbaf ainda tem muita brecha para que o próprio Kaido seja explorado, mesmo que na forma de flashback, infelizmente, né, contando mais sobre sua origem como um outro filho bastardo do antigo rei de Elbaf. Olha só que loucura, galera. Mas quem é fã de verdade desse canal sabe muito bem que ele vai, na verdade, voltar como um home da Big Mom ainda em Elbaf, né? Pra quem é um pouco mais esperto, isso tá muito óbvio que vai acontecer. Mas enfim, depois a gente fala mais sobre o Kaido. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado e lembrando para você acessar o link aqui embaixo para você se matricular na Lura ainda hoje e dar aquela virada de chave na sua carreira, beleza? Até a próxima, tchau!